Você já se perguntou por que seu jejum não traz resultados? Você já passou o dia sem comer, orando, clamando, e ainda assim, nada acontece? Parece que Deus está em silêncio, como se seu sacrifício fosse inútil. E se eu te dissesse que existe um erro fatal que pode estar anulando completamente o poder do seu jejum? Preste atenção, muitos cristãos estão jejuando da maneira errada, e por isso não experimentam o poder de Deus. Neste vídeo, eu vou revelar os segredos bíblicos sobre o jejum e mostrar o que pode estar te impedindo de receber respostas divinas. Mas antes, faça algo poderoso agora mesmo. Se você crê no poder do jejum e quer ver Deus agir na sua vida, deixe um like e se inscreva no canal. Isso fortalece essa mensagem e leva essa verdade para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Se este vídeo tocar seu coração, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a jejuar de forma que o céu se mova a meu favor. Escreva isso como uma declaração de fé. Deus pode estar te chamando para um nível mais alto de intimidade com Ele. Agora, vamos direto para a verdade que pode mudar tudo. O jejum que Deus rejeita. Você já pensou que Deus pode estar rejeitando o seu jejum? Parece uma afirmação dura, mas a Bíblia nos mostra que nem todo jejum é aceito por Deus. Sim, você pode passar dias sem comer, pode se esforçar ao máximo, mas se estiver jejuando da maneira errada, tudo será em vão. Veja o que Deus diz em Isaías 58:3-4. Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia do vosso jejum, cuidais dos vossos próprios interesses e explorais todos os vossos trabalhadores. Eis que jejuais para contendas e debates, e para ferirdes com punho perverso, jejuando assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Essa passagem revela algo assustador. Deus não aceita qualquer jejum. E aqui está a verdade que muitos ignoram: o jejum não é apenas sobre ficar sem comer. Ele envolve o coração, a motivação e a conduta. Se você jejua, mas continua vivendo no pecado, nutrindo rancor, julgando os outros ou buscando reconhecimento, seu jejum é inútil. E mais, muitas pessoas jejuam buscando apenas bênçãos materiais. Elas dizem que estão jejuando para se aproximar de Deus, mas, no fundo, o único desejo delas é receber algo dele. E Deus conhece o coração. O verdadeiro jejum não é uma troca com Deus. Ele não é uma forma de tentar forçá-lo a nos abençoar. E aqui está o perigo. Se você jejua sem arrependimento verdadeiro, sem santificação, sem um propósito que realmente glorifique a Deus, seu jejum não passa de uma dieta. Você pode emagrecer, pode até se sentir mais leve, mas espiritualmente, continuará vazio. Jesus também condenou o jejum hipócrita em Mateus 6:16-18, dizendo que alguns jejuavam apenas para serem vistos pelos homens. Eles faziam isso para parecer espirituais, mas Deus não os recompensava. O jejum que move o céu. Agora que você já entendeu o erro fatal que pode estar anulando seu jejum, chegou o momento mais importante: descobrir o tipo de jejum que realmente move o céu. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso de um jejum que foi aceito por Deus e trouxe um livramento sobrenatural. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá enfrentava um exército gigantesco que queria destruir Judá. A situação era desesperadora. Não havia saída, não havia força militar suficiente para vencer. O que Josafá fez? Ele convocou todo o povo para um jejum. Mas esse não era qualquer jejum. Eles buscaram a Deus com arrependimento verdadeiro. Se humilharam diante do Senhor, reconhecendo que sem Ele estavam perdidos. Não pediram apenas livramento, mas a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu do céu e deu uma resposta incrível. Ele disse que a batalha não era deles, mas dele. No dia seguinte, quando o povo foi ao campo de batalha, os inimigos tinham sido derrotados sem que eles precisassem levantar uma espada. Isso mostra um princípio poderoso: o jejum que move o céu é aquele que é feito com o coração quebrantado. Veja Isaías 58:6-7. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados? Quando vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? O verdadeiro jejum não é apenas deixar de comer. É se afastar do pecado, ajudar os necessitados, se quebrantar diante de Deus. Agora eu quero que você reflita. Quando foi a última vez que você jejuou buscando apenas a presença de Deus, sem interesses pessoais? Como o inimigo sabota seu jejum? Agora que você sabe o que torna um jejum poderoso, é preciso entender algo fundamental: o diabo teme o jejum verdadeiro.
Ele sabe que quando um cristão jejua da maneira correta, os céus se movem, as cadeias espirituais são quebradas e o poder de Deus se manifesta. É por isso que Satanás trabalha para sabotar o seu jejum de várias maneiras. E se você não estiver atento, pode cair nessas armadilhas sem perceber. 1. Distrações e ataques durante o jejum. Você já percebeu que sempre que decide jejuar, tudo começa a dar errado? Surge uma dor de cabeça intensa, uma irritação repentina, uma situação que tira sua paz. De repente, as pessoas ao seu redor começam a te provocar, alguém te ofende, ou então surge uma tentação irresistível. Isso não é coincidência. É uma estratégia do inimigo para te desestabilizar e quebrar seu foco. Se você permitir que essas distrações dominem sua mente, seu jejum perderá o propósito. Lembre-se, o jejum não é apenas físico, é uma batalha espiritual. E nessa batalha, você precisa estar alerta, revestido com a armadura de Deus. Efésios 6:11-18. 2. Jejum sem oração, o erro que anula tudo. Outro truque do inimigo é fazer você focar tanto no ato de ficar sem comer que esquece do mais importante, a oração. Muitos fazem jejum apenas como um ritual, mas não passam tempo com Deus. O jejum sem oração é apenas uma dieta. Não há transformação espiritual se você não buscar a presença de Deus ativamente. Jesus, quando jejuou por 40 dias no deserto, não apenas ficou sem comer. Ele estava em profunda comunhão com o Pai. Por isso, quando o diabo tentou desviá-lo, ele respondeu com autoridade, usando a palavra de Deus. Mateus 4:11. Se o seu jejum não está acompanhado de oração, você está apenas se privando de alimento sem receber força espiritual. 3. O perigo do orgulho espiritual. Esse é um dos ataques mais sutis e perigosos. O inimigo pode não conseguir te impedir de jejuar, mas ele pode fazer você se sentir superior aos outros por isso. Jesus advertiu sobre isso em Lucas 18:10-14, quando contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu jejuava 2 vezes por semana, mas se orgulhava disso e desprezava os outros. Enquanto isso, o publicano, cheio de arrependimento, apenas clamava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Adivinha quem Deus ouviu? Não foi o que jejuava, mas o que se humilhou verdadeiramente. Se você jejua para se sentir mais santo do que os outros, para ser visto, ou para mostrar o quão espiritual você é, o diabo já conseguiu te enganar. Como fazer um jejum que traz respostas de Deus? Agora que você já sabe os erros fatais e as armadilhas do inimigo, chegou o momento mais esperado: como fazer um jejum poderoso que realmente traz respostas do céu. Se você aplicar esses princípios, prepare-se para ver mudanças sobrenaturais na sua vida. 1. Defina um propósito claro. O jejum verdadeiro sempre tem um propósito espiritual. Não se jejua por costume ou porque todo mundo está fazendo. Antes de começar, pergunte-se: por que estou jejuando? Você quer se aproximar mais de Deus? Você precisa de direção para uma decisão importante? Você está buscando libertação ou cura? Você deseja interceder por alguém? Seja qual for o motivo, faça disso um compromisso sério com Deus. Não jejue apenas por jejuar. Jejue com intencionalidade. 2. Jejue com o coração quebrantado. Deus não se impressiona com o número de dias que você fica sem comer. Ele olha para o seu coração. Veja o que Davi escreveu no Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Se você jejua, mas continua preso ao orgulho, ao rancor, ao pecado, Deus não recebe esse jejum. O primeiro passo para um jejum poderoso é se humilhar e se arrepender verdadeiramente diante do Senhor. 3. Alimente-se da palavra de Deus. Se você passa horas sem comer, mas não lê a Bíblia, seu espírito continua vazio. Lembre-se, jejum não é só se abster de comida, mas se alimentar do espírito. Jesus disse em Mateus 4:4: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dedique tempo à leitura e meditação na palavra. Ore sobre o que leu. Deixe Deus falar com você. 4. Evite distrações. De que adianta jejuar se você passa o dia inteiro no celular, assistindo TV ou preocupado com coisas do mundo? Se você realmente quer um jejum poderoso, reserve tempo para estar a sós com Deus. Desligue o celular, saia das redes sociais, e encontre um lugar tranquilo. O jejum é um tempo de consagração. 5. Tenha um momento de adoração e entrega total. Não fique apenas pedindo coisas para Deus. O verdadeiro jejum envolve adoração, gratidão e entrega.
Adore a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele pode te dar. Derrame seu coração diante dele, sem reservas. Quanto mais você se entrega, mais Deus se manifesta. 6. Os benefícios poderosos do jejum. Se você chegou até aqui, já percebeu que o jejum verdadeiro é muito mais do que simplesmente ficar sem comer. Ele é uma arma espiritual poderosa. Mas o que exatamente acontece quando jejuamos da maneira correta? Agora eu vou revelar os incríveis benefícios do jejum, tanto espirituais quanto físicos, que muitas pessoas desconhecem. 1. O jejum liberta do poder do pecado. Muitas pessoas lutam contra pecados persistentes. Elas oram, tentam mudar, mas não conseguem se libertar completamente. O jejum é uma ferramenta que quebra correntes espirituais. Veja o que Jesus disse em Marcos 9:29, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ou seja, há batalhas espirituais que só podem ser vencidas pelo jejum. Se você tem lutado contra vícios, pensamentos negativos, amarras espirituais, o jejum pode ser a chave para a sua libertação. 2. O jejum abre os céus para respostas de Deus. Na Bíblia, vemos vários exemplos de homens e mulheres que jejuaram e receberam respostas sobrenaturais de Deus. Daniel jejuou e recebeu revelações profundas sobre o futuro. Daniel 10:2-3,12. Esther jejuou e salvou um povo inteiro da destruição. Esther 4:16. Jesus jejuou antes de começar seu ministério e venceu a tentação do diabo. Mateus 4:2-11. Se você está esperando uma resposta de Deus, pode ser que Ele esteja esperando você se aprofundar no jejum. 3. O jejum fortalece sua vida de oração. Você já sentiu dificuldade para orar? Como se suas palavras não passassem do teto? O jejum muda isso. Quando você jejua da maneira correta, sua sensibilidade espiritual aumenta. A oração se torna mais intensa, e você passa a perceber a voz de Deus com mais clareza. 4. O jejum renova sua força espiritual. No mundo de hoje, estamos sempre cercados por informações, preocupações, estresse. Isso nos desgasta espiritualmente. O jejum é como um reset espiritual, que limpa sua mente e renova sua conexão com Deus. 5. Benefícios físicos do jejum. Além dos impactos espirituais, Deus desenhou o jejum de uma forma que até o nosso corpo se beneficia. O jejum desintoxica o organismo, melhora a capacidade do cérebro e traz mais clareza mental. Fortalece o sistema imunológico. Dá domínio próprio, ajudando a controlar impulsos e vícios. Mas atenção, esses são apenas benefícios secundários. O objetivo principal do jejum é buscar a Deus. Agora que você conhece a verdade, precisa tomar uma decisão. Vai continuar jejuando sem poder ou vai transformar o seu jejum em uma arma espiritual? Muitos cristãos vivem uma fé fraca porque ignoram essa prática. Querem respostas de Deus, mas não querem se consagrar. Querem vencer batalhas espirituais, mas não querem pagar o preço. Não seja como eles. Se você quer um relacionamento mais profundo com Deus, volte a jejuar com propósito. O que Deus pode fazer na sua vida se você começar a jejuar da maneira correta? Curar, restaurar, libertar, transformar? Agora eu quero que você tome uma atitude. Se esse vídeo tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a jejuar de maneira que te agrada. Testemunhe o que Deus já fez na sua vida através do jejum. Seu comentário pode fortalecer a fé de alguém. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E agora, assista este outro vídeo que está aparecendo na tela. Ele pode abrir seus olhos para algo ainda mais profundo sobre a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.